Ah, a caatinga. Sabia que tem muitas plantas que podem ser usadas para cosméticos, alimentos e remédios que ajudam na nossa saúde? Ele se degrada. Se fosse um medicamento, né, esse medicamento, muitas pessoas usam o medicamento de forma inadequada e começam a usar o medicamento, deixa o medicamento sobrando, esse medicamento vai para o ambiente e agride o ambiente de alguma forma. Então, nosso objetivo também é produzir esses produtos biodegradáveis. Recursos Naturais de hoje mostra os experimentos com a extração de compostos e a transformação em produtos dentro do laboratório. Olá, a medicina avança e há necessidade de se desenvolver novos remédios, cosméticos e até alimentos que possam ajudar na nossa saúde. Por causa disso, o mercado farmacêutico e as universidades fazem muitas pesquisas com produtos naturais. É essa imensidão de plantas da caatinga que inspira novos estudos de uma faculdade. Dentre os biomas brasileiros, a caatinga ainda é pouco estudada, apesar de já ter vários recursos que são usados na medicina popular. É aquela tradição de usar remédios caseiros. E é para mostrar as pesquisas da Faculdade de Enfermagem e Medicina Nova Esperança que hoje a gente veio para o laboratório. Nós temos um projeto de iniciação científica para trabalhar com plantas da caatinga. Então, o objetivo desse projeto é a gente extrair dessas plantas compostos para avaliar se tem atividade farmacológica, atividade cosmética ou atividade para fins nutricionais, né? Nós trabalhamos aqui com as plantas avelóis, mastruz e vitex. Nesse projeto nós utilizamos o planejamento experimental, que é uma técnica envolvendo estatística, né, que nós podemos utilizar vários fatores usando pouca amostra. Então, como nós vamos fazer um processo de extração, a gente pode utilizar vários processos de extração, como um processo de extração líquido-líquido, como por Soxhlet, como por infusão. Então, nós podemos utilizar 3 processos. Além desses 3 processos, a gente pode utilizar temperaturas diferentes, que vai extrair quantidades e compostos diferentes. Nós podemos utilizar concentrações diferentes. Então, como a gente utiliza vários fatores e com essa ferramenta estatística a gente consegue diminuir o número de experimentos. Diminuindo o número de experimentos, nós vamos gastar menos recursos naturais, menos solventes, que esses solventes é prejudicial ao meio ambiente. Então, diminuindo o número de solvente utilizado, melhor ainda para o meio ambiente. Os extratos e óleos de plantas da caatinga precisam ser retirados com extração de bom rendimento e que mantenha características e propriedades adequadas para o uso cosmético, farmacêutico e alimentício. Aqui uma das alunas que a gente tem no projeto é Maquese, aluna de biomedicina, que trabalha com a planta do mastruz. Esse aqui é o mastruz, conhecido também como erva de Santa Maria, e tem o nome científico de Chenopodium ambrosiоides. Tem ações antifúngicas, vermífugas, cicatrizantes e anti-inflamatórias. É utilizado pelas pessoas mais antigas, idosas, para ação vermífuga em crianças, e tem ação bastante satisfatória com relação aos resultados esperados. O que você está fazendo aqui? Você misturou ela? Eu estou macerando a folha do mastruz com água destilada. Aí ela já ficou verde, né? Isso. Isso para poder extrair, começar o processo de extração de alguns compostos. Aí após o processo de extração, a gente vai utilizar esse extrato, né, para avaliar se tem alguma atividade antimicrobiana. Aí faz um teste aqui no laboratório mesmo? Não, aí a gente vai utilizar outro laboratório, um laboratório de microbiologia em condições estéreis, para cultivar alguns micro-organismos. Depois que a gente cultivar esses micro-organismos, a gente vai ver se
tem ação em cada um desses micro-organismos, né? Então a gente vai colocar uma certa quantidade em concentrações diferentes para saber qual é a concentração ideal. E como toda e qualquer planta ou medicamento, possui seus efeitos adversos. O mastruz, por exemplo, ele tem propriedades abortivas, ou seja, não pode ser consumido por mulheres gestantes, e também tem a capacidade de, ao ser ingerido com bastante frequência, tornar o homem ou a mulher infértil. Então, muita gente não sabe dessa informação. E o próximo passo aqui, então, é gerar ele vai ser um óleo ou ele vai ser usado para a indústria farmacêutica, o mastruz? Isso. A gente está pretendendo produzir um biofilme com o óleo essencial do mastruz para lesões crônicas, como, por exemplo, o pé diabético, que possui lesões decorrentes e de difícil cicatrização. E a gente está trabalhando com mastruz para procurar desvendar se realmente possui ação antimicrobiana nessas lesões. E já tem algum laboratório interessado em produzir medicinalmente? Ainda não, porque ainda é um projeto bem inicial, então a gente está... O primeiro passo é esse, desvendar esse mistério ainda, e após isso, ir adiante. O filme, né? Aí depois... divulgar os resultados da pesquisa. Isso, resultado da pesquisa. Tá. Outra aluna que trabalha no projeto de iniciação científica com plantas da Caatinga é a Mana Raquel, que também é aluna de biomedicina, que trabalha com a planta Aveloz. A Aveloz, ela é uma planta extremamente rica em princípio ativo. Ela possui esse látex dentro da sua raiz. E esse látex, apesar de ser muito tóxica, pode causar até cegueira em contato com os olhos. Ele ainda possui alguns princípios ativos bastante importantes, como ele pode ter uma atividade antimicrobiana, que nós ainda iremos testar, pode também ter uma atividade anticancerígena e também antiviral. Com algumas parcerias, nós vamos tentar fazer uns estudos com células, né, para justamente ver se tem essa atividade anticancerígena ou não, certo? Como que processa agora esse líquido que sai aí dela? Agora eu estou estou fazendo a coleta desse látex. Posteriormente, esse látex, depois de um grande volume, nós vamos diluí-lo em água para fazer alguns experimentos, como a avaliação antimicrobiana. Nós iremos colocar eles em umas placas de Petri, e essas placas de Petri estarão cheias de micro-organismos. E lá nós vamos perceber se esse látex, diluído ou não, ele vai ter uma inibição desses micro-organismos. Então seria de utilidade, por exemplo, para a indústria farmacêutica, fazer algum creme, uma pomada para ferimentos, esse látex? Sim, para antifúngico, para cândida, aspergilos. E como a gente vai testar em células cancerígenas, quem sabe seja um novo medicamento para câncer com menos efeitos adversos, né? Esses medicamentos que estão no mercado, todos têm... invasivos. São muito invasivos. Então, o uso desses recursos naturais, de plantas naturais, vem para nos auxiliar a encontrar novas terapias para umas doenças já existentes, né? E como o câncer, que não tem uma cura, quem sabe aqui nós estamos dando o primeiro passo para encontrá-lo. Outra aluna do projeto de iniciação científica é Beatriz Dantas. Ela trabalha com a planta popularmente conhecida como jaramataia. Ela também é aluna PIBIC da Liga Moçoroense contra o Câncer, e ela vai mostrar um pouco aqui do processo que a gente faz no projeto. Bem, a planta que eu trabalho é a Vites gardneriana. Como o Rochelle falou, ela é conhecida popularmente como jaramataia. Aqui no projeto a gente vai fazer algumas etapas com essa planta. Inicialmente a gente leva a planta à estufa, onde ela passa um período de 10 horas e para secagem. Então essa já vai estar seca?
Isso Você mesmo. deixou desjunto? Um período de 10 horas para secagem. Depois a gente utiliza essa planta para o processo de extração líquido-líquido, que é uma extração que utiliza solventes diferentes. Como o Rochelle falou, nós utilizamos um planejamento experimental, e uma das etapas do planejamento experimental com a Vitex gardneriana é utilizar a extração líquido-líquido e uma extração com o Soxhlet. Então, quem se interessar, professora, vocês pretendem, então, publicar esses resultados aí, isso pode gerar artigos. Não, exatamente. Mas sempre lembrando que o primeiro passo que a gente faz é a extração, depois a gente faz experimentos in vitro, né, que é no caso da atividade antimicrobiana, estudo em célula, para depois, se tiver atividade, é que a gente passa para os estudos em vivo, porque a gente não vai utilizar os animais logo como experimentos sem saber nem se a planta tem ação, né, porque é uma etapa, e essa etapa a gente tem que cumprir justamente por causa dos direitos dos animais, né? Então, uma vez que a gente extraiu, testou, teve atividade, a gente passa para atividade em vivo com animais. Tendo atividade com animais, a gente passa para atividade em vivo com humanos. Mas aí é um processo longo, não sei se vocês conhecem, mas a indústria farmacêutica para desenvolver um medicamento é em torno de 15 anos, né? E 15 anos desde o processo inicial de pesquisa até para colocar no mercado. E isso você tendo condições de fazer esse estudo durante esses 15 anos, né? Se não tiver condições, então vai demorar mais tempo. E agora, aqui a ideia é vocês concluírem essas pesquisas em quanto tempo, professor? Essa etapa de extração a gente pretende terminar em 1 ano, 2 anos. Após essa extração, a gente avaliar se tem atividade, aí a gente pode partir para o desenvolvimento de um medicamento em si, ou desenvolvimento de um cosmético, né? Mas aí já vai mais tempo. Uma vez que você extraiu, vai desenvolver um medicamento, aí para desenvolver um medicamento, muito mais tempo, mas essa etapa inicial, em torno de 1 a 2 anos, que a gente vai tanto extrair como caracterizar, né? Caracterizar fisicoquimicamente, para ver se tem as propriedades fisicoquímicas adequadas, e depois caracterizar biologicamente, que é para ver a atividade. E seria possível aqui mesmo na faculdade vocês desenvolverem então uma pomada futuramente? Sim, sim. Aqui na faculdade a gente tem um curso de farmácia que o pessoal já está tendo aula de manipulação magistral, então já está aprendendo a fazer medicamentos. Então, uma vez que a gente extraiu, já pode, como é um projeto muito amplo, já pode vir a desenvolver uma pomada, ou então, como Makésia falou, um biofilme, né, que uma vez que extraiu, ela já pensa, vou fazer um biofilme. Como a jaramataia, ela pode ter uma ação interna, a gente já pode desenvolver uma emulsão, ou então uma solução. Então, uma vez que a gente descobrir as propriedades fisicoquímicas, a gente pode pensar qual a forma farmacêutica que vai utilizar o extrato ou o óleo. No caso aqui a gente vai extrair o óleo, esse óleo a gente pode produzir um creme. Aí esse creme aí pode ser tanto de uso externo como de uso interno, certo? Então depende muito das propriedades que vai apresentar no futuro. Se a comunidade, algum produtor rural quiser sugerir, trazer alguma planta para vocês testarem, a Facene está à disposição? Está aqui? à disposição, sim. Porque são vários produtos medicinais que são utilizados, né? Só que não tem resultados científicos, né? Só popularmente que é conhecido com essa ação ou com aquela. Então, vocês trazendo a planta, a gente aqui faz o estudo, segue adiante para ver se realmente as propriedades com que tem uso popular, se realmente é comprovado cientificamente. A meta aqui, então, qual é? O objetivo é diminuir o uso de produtos químicos, aproveitar alguma coisa da natureza, sem prejudicar a flora e fauna? Exatamente, esse. Porque, principalmente, os produtos naturais, eles, além de ser biodegradáveis, que vai ajudar a natureza, como a gente falou no biofilme de Makésia, a gente pretende que quando colocar o biofilme, ele se degrade. Se fosse um medicamento, né, esse medicamento, muitas pessoas usam o medicamento de forma inadequada e começam a usar o medicamento, deixa o medicamento sobrando, esse medicamento vai para o ambiente e agride o ambiente de alguma forma. Então, nosso objetivo também é produzir esses produtos biodegradáveis. E esse deveria ser mesmo o objetivo de todos:
fabricar os produtos com a menor agressão ao meio ambiente. Até o próximo Recursos Naturais.